Olá pessoal, muito bem-vindo ao meu canal Maicon de Oliveira. É mais um vídeo que eu estou postando aí, há algum tempinho já que não há algum vídeo pessoal meu, mas eu quero tentar aí a cada 10 dias, uma vez por semana, procurar sempre postar aqui uma reflexão, algum pensamento, alguma coisa bacana para edificar a vida de vocês. Então, já te peço aí com a gentileza, se você puder se inscrever no canal, e se ao final você gostar desse vídeo, achar que ele foi útil para você, foi abençoador, curte ele aí, comenta, que vai ser muito bacana para tentar aí crescer um pouco mais no número de inscritos no canal, beleza? Essa tarde que eu estou falando aqui, ou talvez noite, ou amanhã que você está assistindo, eu quero falar sobre o medo. A gente está praticamente já no final de julho, entrando aí no mês de agosto, daqui a algumas semanas, e com certeza esse ano de 2020 ele não foi muito bem como muitos planejavam. E é normal que chegando nesse período da época do ano, talvez os projetos, os sonhos, aquilo que a gente tinha pensado em realizar não está saindo como a gente queria. E aí vem o medo de muitas coisas, talvez tantas outras coisas que estão influenciando nesse momento de pandemia que fazem a gente temer o dia de amanhã, sem saber o que virá pela frente. Eu revendo algumas anotações minhas aqui, encontrei um trecho que eu tinha extraído desse livro aqui, né, Emoções Mortais, de Don Colbert, acho que é assim que se pronuncia, Dr. Don Colbert. É um livro bem bacana, faz alguns anos que eu li ele, e agora revendo algumas anotações, eu lembrei de um trecho que eu tirei desse livro, que justamente é um capítulo que ele fala aqui sobre os medos, né? Ele é um doutor, é um médico, e ele explica muito sobre toda a questão de como o medo ele influencia na nossa mente, como ele atrapalha, como ele pode muitas vezes ocasionar até paradas cardíacas, né? Ele influencia todas as nossas emoções quando a gente começa a temer, começa a ter um medo acima um pouco do que é o normal da natureza, né? Muitas fobias, e nesse período de pandemia a gente vê muitas pessoas com medo, sejam com medo da doença em si, seja com medo de muitas outras coisas que indiretamente ela influencia. Mas o que eu quero falar nesse dia hoje para você é te encorajar a permanecer firme, a não temer, o que é muito difícil para nos dias de hoje. Mas eu me baseio nisso pela própria palavra de Deus, né? Deus muitas vezes nos diz para não temer, não temer e não temer. E esse doutor aqui, ele fala uma coisa, eu quero ler o que ele diz. Nesse capítulo que ele fala sobre o medo, sobre o perigo que o medo pode trazer sobre as pessoas, ele praticamente conclui o capítulo da seguinte maneira: a fé é a cura definitiva do medo. Ter fé significa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que podemos confiar nele, pois sabemos que Ele fará aquilo que for melhor para cada um de nós. E ele continua: gostaria de encorajá-lo a tomar uma decisão. Escolha acreditar que o Senhor está trabalhando na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Escolha acreditar que Deus está no controle de todas as situações e circunstâncias. A fé sempre é uma escolha que eu quero encorajar a você fazer diariamente. Inúmeras vezes na Bíblia, Jesus ou um anjo do Senhor disse as seguintes palavras: não temas. Para superar o medo, deixe que essas palavras de Deus reverberem sempre em seu coração, em todas as situações e circunstâncias, em todos os seus relacionamentos e todos os seus sonhos, expectativas e desejos. Então aqui ele deixa claro que, embora ele traga toda uma explicação médica sobre o medo, como influencia, ele concorda que o contrário do medo é ter fé. É justamente acreditar que Deus está no controle de tudo. E eu sei que é muito difícil, é muito complicado para olhar para uma situação, para olhar o mundo à tua volta, ver tanta coisa desmoronando, tantos projetos, sonhos que não estão dando certo, e a gente acreditar que realmente Deus está no controle. Mas esse é o sentido do medo. Quando a gente confia que realmente Deus está no controle, a gente consegue aquietar nosso coração e saber, bom, se Deus está no controle, Ele sabe o que faz, e Ele não vai fazer nada daquilo que não está nos seus propósitos. E de versículo bíblico eu quero deixar para você Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 1 e 4, que diz o seguinte: Deus falando, encorajando o povo de Israel no momento que ele precisaria pegar em armas, precisaria conquistar, teria que enfrentar guerras, enfrentar inimigos. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros
e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estarás com você. Ou melhor, estarás com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao seu exército: Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem e nem tenham medo. Olha só, mais uma vez, não tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar a vitória. O que é interessante aqui é que essa orientação é justamente para um povo que viveu como escravo, passou muito trabalho na vida e Deus lembra: olha, eu tirei vocês do Egito. Então, vocês vão ver cavalos, talvez exércitos com muito mais cavalos, muito mais numerosos, com muitos mais soldados, talvez muito mais preparados. Ou seja, o que Deus está dizendo assim, ó, vocês pela lógica humana vão ver um exército que racionalmente vocês teriam que ter muito medo porque não teriam condições de vencer. Mas eu digo para vocês, o Deus que já tirou vocês da terra do Egito, e com isso eu queria lembrar o quê? Eu fiz você atravessar o Mar Vermelho. Eu afoguei um exército de faraó inteiro debaixo do mar. Eu sustentei vocês no deserto por 40 anos. Ou seja, Deus quis lembrar tudo que Deus já fez para ele. Falou, então quando vocês verem tudo isso e acharem que é um exército muito mais forte, não tenham medo. E é isso que Deus, eu creio que Ele tenta nos ministrar em nossos corações. Com certeza na sua vida, Deus te deu muitos livramentos. Deus já te livrou de muitas situações, Deus já te supriu muitas necessidades. Então ouça Deus dizendo, esse mesmo Deus que fez isso por você já, Ele diz, não tenha medo. Eu estou no controle. Mesmo que vocês vejam que as situações são adversas, mesmo que você veja que o exército parece que é grande, que o inimigo ele é muito maior, que parece que racionalmente não tem como encontrar uma saída, Deus ainda diz, não tenham medo. É esse o recado que eu quero deixar. Além de toda a questão psicológica e emocional que o medo pode ocasionar, pessoas talvez desenvolvendo ainda outras doenças por causa de pânico, por causa de um medo fora da realidade, porque estão preocupados e o medo acaba gerando ansiedade, a ansiedade é preocupação e aquilo do que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. Ei, para, calma. Não tenham medo, por mais difícil que seja, por mais que os olhos não enxerguem, como Deus dizia, ó, vocês vão enxergar um exército muito maior, mas não tenham medo, ainda que a lógica não esteja a seu favor, eu estou lutando com vocês, eu estou com vocês, é isso que você precisa crer, que Deus está com você, Ele está no controle, por isso tenha fé naquilo que Deus tem para você. Então é isso aí que eu queria deixar para vocês, nós estamos praticamente na metade do ano, né? Uma pandemia que provavelmente ninguém imaginava que teria toda essa repercussão, todas essas consequências. Deus diz para você em meio a toda essa tormenta, em meio a toda essa turbulência, não tenham medo, porque eu pelejo por vocês, eu estou com vocês e eu vou cuidar de tudo. Creia que Deus cuida de tudo. Como diz o Salmo 34, se não me engano, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então não desanime, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Fique firme, tenha fé em Deus, que mesmo em meio a todas as dificuldades, em meio a todo o vento contrário, mesmo em meio a toda a situação contrária que esteja acontecendo, Deus está com você e Ele nunca perdeu o controle da situação. Nunca. Em hipótese alguma, Ele está fora do controle. Então creia que se você é um servo, se você é alguém que tem a sua vida nos braços do Pai, você tem uma vida que está regrada na centralidade de Cristo, pode ter certeza que Ele cuida de você e nada é por acaso. E se você não tem Deus como sua vida, eu te sugiro, se renda a Cristo, reconheça que somos pecadores, que somos falhos e que Ele é nosso único Salvador e coloque a sua vida na mão dEle, no seu controle. Amém? É isso aí, um grande abração para você. Se você gostou, se você curtiu essa palavra, se você achou que ela foi animadora, que Deus seja louvado, que você possa compartilhar com demais pessoas, que você possa curtir, marcar um gostei nesse vídeo aí e compartilhar com seus amigos, com as demais pessoas. Um grande abraço, quem sabe semana que vem, mais uma próxima, trazemos mais alguma reflexão, mais uma palavra de encorajamento, mais algum estudo, né? Fique ligadinho aí e um grande abraço e até a próxima!